Fala galera, tudo beleza? Arthur Dias aqui. Aqui é o Vante de novo. Dessa vez não vamos falar de um jogo de luta e nem de série ruim. Na verdade, finalmente vamos poder falar de um jogo que é muito bom e que eu acho que isso faz sentido o Arthur tá falando agora porque ele tá fumando Resident Evil. E já que a gente vai falar do jogo que era para ter sido o Resident Evil 4, mas que acabou se tornando o Devil May Cry, Devil que é um dos Cry. melhores jogos do PlayStation 2. Basicamente, como o Vant pegou e comentou, né? Devil May Cry é uma franquia que meio que começou como um protótipo de Resident Evil 4, né? Na transição do PS1 pro PS2, a Capcom ficou meio louca no que fazer com caralho da franquia Resident Evil, né? Por mais que a gente teve evoluções muito boas do que era a estrutura dos primeiros ali, por exemplo, com o remake do Resident Evil 1 e o Resident Evil 0, que são dois jogos que ficaram muito bons ainda naquela estrutura de câmera fixa, de controle de tanque, mas a Capcom queria inventar moda de algum jeito, principalmente o filho da puta do Shinji Mikami, que é o diretor do Resident Evil 2. É só o jogo mais aclamado da série. Uhum. Só. E aí, eu realmente, eu tô tentando entender o que passou na cabeça do filho da puta de começar a enfiar demônios e espadas e poder no meio de Resident Evil, a ponto que realmente virou Devil May Cry. Bom, nesse caso tem que agradecer um pouco ao Hideki Kamiya, que se eu não me engano tinha pego a direção do que seria o Resident Evil 4, foi mexendo, foi mexendo, foi mexendo, e no final das contas era quase tudo menos Resident Evil. Pelo menos não do jeito que era para ser. Porque Devil May Cry 1 é um jogo que tem muitas coisas que são bem semelhantes a Resident Evil. Só que definitivamente o protagonista e a estrutura de combate não fazem parte disso. Não, o bizarro Ah, de você tem. pegar e analisar esse negócio que Devil May Cry era pra ser o Resident Evil é que se você pegar o visual do Dante, cara, se você trocar as cores, você tem um Leon. Aham. E É. isso é tanto no Devil May Cry 1, porque o Dante se assemelha muito ao Leon do Resident Evil 4 mesmo, como se tivessem usado o Uhum. mesmo rascunho de personagem pra fazer ele. E no Devil May Cry 4, né, quando aquele Dante com a barba meio com o Meio cabelo mal mais feita? comprido, a barba mal feia, o cabelo mais comprido e tudo mais, se assemelha muito ao mesmo Leon que a gente tem no Resident Evil 6. É, dá pra ver que os dois personagens meio que tiveram um DNA bem parecido. Já que até na personalidade o Leon é meio desleixado, tirando um pouco de sarro das coisas mais no Resident Evil 4. Isso no E o 4 Dante, original. Eu acho no que 4 é original. uma coisa que a gente tem que pegar e realçar, porque eu acho que o maior problema do 4 original, na real, eu acho que é essa personalidade do Leon, que não casa com o que ele era no Resident Evil 2, e fica Uhum. só meio chato a relação dele com a Ashley. E o Dante, ele foi o que mais pegou desse DNA da zoeira, por assim dizer. Porque desde o primeiro jogo, você já vê que ele é um cara muito desleixado, que não parece importar muito com as coisas, embora o primeiro jogo ressalte bem o lado nobre dele. Mas eu tô falando um pouco demais do personagem e ainda não tá na hora de falar dele, porque é bom introduzir isso, porque o primeiro jogo tem muita coisa que você olha e para e pensa, cara, isso poderia ter sido sim um Resident Evil diferente. Mas assim que o combate começa, você meio que joga a ideia direto pela Totalmente pra janela. casa do caralho. Eu acho que a coisa que mais pega e puxa isso é a questão da própria atmosfera e ambientação do jogo. Eu acho que nesse quesito o Devil May Cry 1 ainda, pra mim pelo menos, é o melhor da franquia, porque é o jogo que tem a atmosfera mais pesada, tem a atmosfera mais dark. Os inimigos têm um visual meio tenebroso, embora no 3 também, mas no 1 eu acho que isso funciona melhor por conta dos arredores. O jogo se passa num castelo. Então o Devil May Cry 1 ele pega muito essa parte de terror do Resident Evil e coloca um pouco. A diferença é que você não está usando um policial com pouca arma. Está usando o Giga Shed com 2 pistolas de munição infinita, um escopetão, uma espada e o que mais ele acha no caminho. Mas tá, eu acho que a gente já apontou um bocado sobre as coisas que Devil May Cry 1 pegou de Resident Evil, mas vamos falar um A pouco gente sobre ainda o vai que falar que mais Devil. coisa depois, mas vamos pra sinopse. Uhum. Vamos para a sinopse para introduzir sobre o que é Devil May Cry. O jogo ele começa dando uma
falando sobre um demônio chamado Sparda, que há muito tempo derrotou um outro demônio mais maligno chamado Mundo. E esse Sparda foi visto como herói, mas nunca mais se ouviu falar dele. Porque o Mundus é dito que ele queria invadir o plano humano, né? Ele queria fazer uma invasão de Uhum. demônios no plano humano, e o Spider é aquele que impediu isso. Ele salvou a humanidade, né? Selando o mundo. Uhum. Deixou ele preso no mundo dos demônios e ficou meio que por isso, por assim dizer. O Sparda foi reverenciado pelas pessoas que souberam disso e o mundo nunca mais se ouviu falar. Aí o jogo começa do jeito que, parafraseando o Master Alucard, é a abertura mais PlayStation 2 que o jogo poderia ter. Começa com uma loirona caindo do céu, entrando de moto na loja do Dante, que tem um monte de bicho morto junto com arma, um pôster com uma mulher com umas estrelas num lugar meio suspeito. Em menos de 5 minutos o Dante já foi empalado, já teve a loja destruída e a mulher já jogou uma moto em cima dele. Pro cara depois levantar como se nada tivesse acontecido. Uhum. O que começa o contador de empalamentos do Dante. A gente vai fazer o Já contador de tem... empalamento do Dante? Não, já parafrasei o Master Alucard. Vocês Porque vão lá no canal dele pra perdi, contar. eu Já realmente existe. eu perdi a conta. Eu perdi a conta enquanto eu tava jogando. Eu não tive como Eu também contar. Eu perdi. fico em choque como o Mastercard conseguiu fazer a conta. Maravilha. Porque realmente, ser Ai, empalado pro Dante é uma rotina. é que nem o Kuririn morrendo. É que nem o Kuririn morrendo, cara. A cada jogo, o Dante é provável que ele seja empalado pelo menos uma vez. Pelo menos uma. No 1, acho que são 3 vezes. Eu acho que um pouco mais, mas enfim. O meme do Leone, um pouco mais. Um pouco mais. Ô, Leônidas, foram 2, um pouco mais. E aí, o propósito do Dante também já é proposto logo no começo, porque a Trish, depois de empalar ele, destruir a loja, jogar uma moto em cima, fala que não, que ela tá do lado dele e que o propósito dela é recrutar ele para impedir que o mundo volte. Então, ela conta mais uma vez um resumo da história e dessa vez ela ressalta que a energia maligna está sendo emitida de um castelo, que fica no meio de uma ilha, no meio do nada. E ainda provocando o Dante com a questão ali de como o Mundus matou a mãe e o irmão dele. Uhum. E vale ressaltar que a Trish também, para variar, tem a aparência que lembra muito a mãe do Dante. Oh, por que será? E aí, sem muitas delongas, o jogo começa com o Dante já chegando na ilha. Tem um caminhozinho que leva pro castelo, tem o castelo, e daí pra frente Devil May Cry começa de verdade. E aí é onde a gente começa a ver um pouco com as semelhanças de Resident Evil, por mais que como o Dante... O Vante, eu vou sofrer muito hoje. Como o Vante Eu vou falou, me divertir demais. como o Vante falou, quando entra no combate, o negócio vai simplesmente tudo pro caralho. Mas você percebe uma estrutura muito em Devil May Cry, quando a exploração do jogo inteiro é você ir de ponto A a ponto B pra pegar um item pra abrir o ponto C. Uhum. O jogo E o que eu acho inteiro é assim. Uhum. O que eu acho que se eu fosse fazer uma forma de resumir Devil May Cry com poucas palavras, seria um hack and slash Metroidvania de missão. Porque a estrutura parece a estrutura de um Metroidvania, você tem lá o castelo, você vai num canto para pegar uma chave para abrir porta em outro canto, o item para abrir coisa em outro canto, depois você sai do castelo, volta pro castelo, o lugar tá diferente. Só que essa estrutura é dividida em missões. Só que essas missões não impedem você, na maioria das vezes, de dar meia volta, E ficar entrar numa área que você já tinha explorando a área entrado das outras antes. missões. Eu acho que isso foi uma das coisas que me pegou muito quando eu fui jogar Devil May Cry pela primeira vez. Porque qualquer jogo que eu jogue, eu meio que gosto de testar a linearidade do jogo. Ver o quanto eu posso ir antes do jogo falar, eita, não é aqui que você tem que ir. E Devil May Cry te dá uma liberdade muito grande e às vezes até te recompensa por você, ao invés de só seguir o caminho reto, você dá meia volta e verificar alguma sala que você não tinha prestado muita atenção antes. Isso se dá muito pela questão das missões secretas também, porque o jogo, eu não lembro agora de cabeça quantas missões secretas tem, mas geralmente elas ficam em lugares onde 12. você já visitou, que você tem que dar meia volta, entrar de novo, e nessa sala vai ter uma missão diferente. Se eu não me engano, são 12. Uhum. Eu não consegui fazer todas, mas eu lembro que eu me diverti bastante quando, logo acho que na
quarta fase, eu tinha dado meia volta pra onde tem uma sala lá e tinha uma missãozinha secreta lá de ficar matando as aranhas. É uma coisa boba, mas eu acho que é uma coisa bem legal. Eu fiz todas as missões secretas do Devil May Cry 1 ao 4 quando eu tinha um PS3 e puta que pariu, que tortura. Porque as missões Aí você já secretas foi elas são além do limite. desafios de combate ou desafios de alguma coisa que você tem que fazer que normalmente é bem mais complicado do que o próprio jogo. E aí você fala, caralho, Uhum. fodeu. Porque, tipo, mate todos os inimigos sem receber dano, mate todos os inimigos em X tempo, mate inimigo enquanto a vida tá sem drenada. Ou, por exemplo, pule em todas as plataformas sem cair. Aí você percebe como as mecânicas de plataforma de Devil May Cry são nojo. Devil May Cry 1 até nesse aspecto lembra Resident Evil, que se a gente for comparar Devil May Cry 1 com os jogos que seguiram, ele é bem travadão. Dá pra você notar isso pelo pulo, que parece que quando ele chega no topo de altura do pulo, ele meio que cai reto, ele não continua indo pra frente. Não é uma coisa que atrapalha demais, é só você se acostumar mesmo. Até porque o Mas negócio que eu falei, você não vai ter muita plataforma no decorrer do jogo, não é o forte do jogo, você vai mais andar em linha reta mesmo. de canto A, canto B, e depois de canto C a canto A, você fica explorando. É uma coisa que eu acho bem legal, porque como eu gosto dessas coisas de exploração. E por mais que o jogo seja baseado em missão, tenha no final das contas um rank de tempo, quanto dano você tomou, os combos que você fez, ele também te dá a liberdade de você só interagir com algumas coisas. Eu lembro disso porque em uma das salas do castelo você visita uma biblioteca e dá pra você interagir com alguns livros. E nisso eu lembro que tem um livro que começa a dar relato de pessoas que já estiveram nesse castelo e que falavam que depois de um certo tempo o castelo começava a se modificar sozinho, portas desapareciam, outras portas abriam, o lugar ficava diferente. E realmente isso acontece durante a gameplay, mas é um detalhezinho pequeno que só quem vai tirar o tempo para ficar explorando as coisas vai reparar. Mas é um detalhe que está ali. E eu diria que é uma das coisas que também bebe bastante de Resident Evil, porque Resident Evil você tem lá a estrutura principal, mas você tem um monte de coisa que você pode interagir para entender mais da história do universo. Na real, o E o Resident Evil, a primeiro. grande parte da história tá nesses arquivos, tá mais nos arquivos do que na principal. É. E Devil May Cry, por mais que de uma forma bem contida e simplificada, também tem um bocado disso. E por fim, eu acho que outra coisa que dá pra fechar no quesito de coisas de Devil May Cry que lembram bastante Resident Evil é o jogo de câmera, que é o câmera fixa do Resident Evil. Câmera fixa. Só que aqui eu acho que ele é mais complicado do que a câmera fixa do Resident Evil, porque diferente do Resident Evil, graças a Deus, imagina que inferno seria um hack and slash com controle tanque. Eu ia falar exatamente isso, porque Resident Evil é aquilo, você aperta pro lado, o boneco vai Ele virar vai pro lado, você aperta pra girar frente, no ele vai... próprio eixo pro lado, pra aí você apertar pra frente e ele andar. Em Devil May Cry, o gameplay já é mais conhecido com, sei lá, um gameplay normal que a gente É, um conhece. gameplay padrão. Diva. Só que a parte que é bizarra é que quando você tá na exploração, o gameplay padrão ele não é bom junto com o esquema de câmera fixa. É o mesmo problema que eu tive com o Resident Evil Remake quando eu fiz, porque o personagem fica sambando em troca de ângulo. É uma Eu desgraça. achei até interessante a forma como eles resolveram lidar com isso, que é quando tem uma transição de câmera e você tá andando para um lado, se você, enquanto você não tirar o analógico daquela direção, você vai continuar andando para a mesma direção que você estava antes. O problema é que quando você trocar, querendo ou não, você vai sambar. Então. Vai ter um samba inevitável, mas Então, ainda assim fora que poderia ser muito pior. Fora que o. Tem a questão quando muda a câmera. Eu não sei se com você acontece isso, mas pra mim é instintivo trocar o ângulo do analógico. Eu lembro que no começo eu também trocava o ângulo, mas depois de um tempo eu me acostumei e às vezes até ficava brincando de manter o analógico, sei lá, apertado para trás e ver o boneco andando para frente. Depois de um tempo eu me acostumei com isso, mas realmente é uma coisa meio... Não é um dos pontos muito fortes do primeiro Resident Evil. Primeiro Resident Evil? Primeiro Devil May Cry. Foi mal. Voltando aqui, eu acho que falta falar um bocado do combate também. Porque o primeiro jogo, por mais que não tenha tanto combo maluco que nem você vê do terceiro jogo pra frente, gente, o primeiro jogo ele tem bastante coisa que é bem simplificada, mas que é bem funcional também.
Você começa Tanto com. que eu vejo o pessoal, tipo, um remake do Devil May Cry e tudo mais. Eu fico, será? Será Eu que. também me preocupo com isso. Não, Porque. que a questão, eu não acho que Devil May Cry 1 ele envelheceu tão mal em relação ao gameplay como muita gente fala. Claro, ele é travado se comparar com o que veio depois, mas eu acho que dentro ali do que o jogo se propõe, esse combate mais travado combina muito. Inclusive eu acho que, tipo, se a gente tivesse uma gameplay maluca, tipo a do 3, a atmosfera talvez não funcionasse. Aham. O que eu até entendo quando a gente pede o remake de Devil May Cry 1 é exatamente essa questão do combate. Ele é meio travado, mas eu também acho que, tipo, mas vai modificar o que especificamente? Porque a atmosfera desse jogo, pra mim, é impecável, especialmente na segunda metade do jogo. Mas a atmosfera é muito boa, a trilha sonora. Vamos tirar isso do caminho. Todos os Devil May Cry têm uma trilha Todos os sonora Devil May boa. Cry tem uma trilha sonora do caralho. O primeiro, por mais que não tenha música cantada, pô, a trilha sonora é maravilhosa, tem o tema de combate, alguns dos temas de boss fights. Então, Devil May Cry 1, por mais que ele seja um jogo antigo e que dá pra você reparar a idade dele, ele não é um jogo que envelheceu mal, sabe? Ele tem suas coisas da época, mas que se tirar também, sei lá, perde um pouco do próprio charme que o jogo tem. É, Sei que isso faz sentido. fora que o Devil May Cry, uma coisa que tipo, o primeiro, cara, se eles inventarem de fazer um remake como o pessoal pede, eu acho que vão ter que inventar mais coisa ali dentro do próprio jogo, porque, tipo, ele é limitado por padrão, tipo, quando você vê que ele só tem duas armas. Uhum. Ele só tem a espada e os E o socos. soco, né, que é a Alastor e a Ifrit. Uhum. Então não tem tanto pra onde ficar correndo e inventando moda. É, Combate ele tem essa coisa de ser meio travado, mas levando em consideração que é um jogo do começo dos anos 2000, e ainda dá pra mais falar de que o quando o Hack and combate Slash é tava bom. surgindo. Devil May Cry é um dos Uhum. precursores do Hack and Slash, velho. Tipo, todo mundo exalta do Hack and Slash do PS2 a bosta daquele God of War. Que é aquele jogo que eu quero distância, que eu tenho nojo, que eu quero que o Clayton exploda. Mas, tipo, o pessoal exalta essa porcaria. God of War de 2005. Já tava muito bem Uhum. estabelecido que é um hack and slash. Devil May Cry de 2003. Uhum. Então dá pra ver que o primeiro jogo foi eu diria que o primeiro passo para a estrutura de hack and slash que a gente conhece depois. Pois depois nem tanto, até na própria no começo dos anos 2000 a gente viu uma evolução mais clara disso com Devil May Cry 3, mas tem outros hack and slash. Mas a questão é que o primeiro Devil May Cry eu acho que foi o primeiro grande salto para esse estilo de jogo pegar popularidade. Foi. E acabou que, tipo, a gente vê outros também nesse meio tempo. Por exemplo, eu lembro de um reboot do Rigger, né? Que era um jogo de arcade. Fizeram uma versão hack and slash ali. Que todo mundo fala que God of War copiou aquele jogo. Porque God of War é uma porcaria. God of War não tem originalidade nenhuma. E tem outros que agora eu não vou lembrar nome, mas eu acho que os pontos chaves foi o lançamento tanto do Devil May Cry 3 quanto do God of War, tanto que a gente começou a ver duas linhas de hack and slash, os que se baseavam mais em um ou em outro. Por exemplo, a gente teve o Uhum. Darksiders, que ele bebia muito de God of War, e por culpa disso eu tenho medo de jogar Darksiders, e a gente tem Bayonetta que Justo. bebe de Devil May Cry a ponto que é o mesmo criador. É, um grande Hideki Kamiya. Que grande Hideki Kamiya. E realmente, o primeiro jogo, por mais que hoje em dia uma galera fala que ele é muito travado, precisa de um remake, isso, aquilo, não dá pra negar o impacto que ele teve para a indústria de videogames dentro da época. Sim. E até hoje em dia, pouquíssimos jogos de hack and slash acho que eu joguei que tem uma atmosfera que consegue ser tão cativante quanto essa do primeiro jogo. E eu posso ressaltar isso até para a própria série Devil May Cry. Como eu já falei aqui, eu acho que o primeiro é o que tem a melhor Atmosfera. atmosfera, o melhor sentimento Isso é um de. fato. Oi? Isso é um fato. Até a exploração do primeiro, eu acho que acaba sendo a melhor exploração. Por mais que tem coisa ali no primeiro jogo, quando você tá explorando o mapa, que eu não entendo. Por exemplo, a parte que você sai do castelo e aí você dá uma meia volta pro castelo, porque o castelo tá diferente. Eu não entendo por que você teve que dar aquela meia volta, de verdade. Mas Uhum. acaba que a forma como o jogo vai avançando acaba sendo a mais divertida.
Agora, a exploração do 3, por exemplo, eu não gosto. Eu já decorei aquela torre, então sou meio suspeito pra falar da exploração do Eu não 3. posso julgar, eu decorei a mansão do Resident Evil. Eu Uhum, conheço a mansão justo. do Resident Evil melhor do que minha casa. Voltando aqui, tem essa questão da exploração, tem essa questão da atmosfera e hoje em dia, de novo, até dentro da própria série Devil May Cry, eu não vejo algum outro jogo hack and slash que tenha uma estrutura parecida. Quer dizer, parecida sim, mas não com a mesma sensação, onde você está explorando, vai de um ponto A ao ponto B. Falam muito de Dark Souls, mas eu acho que já é outro estilo de jogo, não é hack and É slash. outro esquema. Então, então seria meio que comparar laranja com batata frita, não faz muito sentido. É. Porque, Então, tipo, a Dark Souls é extremamente atmosférico. O fato, tem uma atmosfera assim maravilhosa, mas não comparamos Devil May Cry com Dark Souls. dá pra comparar um pouquinho só em dificuldade também, mas enfim. Um outro aspecto que depois eu falo. Ô, velho, pior que eu não acho Devil May Cry 1 tão difícil quanto o pessoal fala. Apesar que eu sou suspeito pra falar porque eu platinei essa desgraça, né? Então É. eu tive que aprender formas de queijar a desgraça do jogo. Uhum. Que eu, incrivelmente, Né? eu tenho decoradas até hoje. Foi até surpreendente, porque quando eu ainda tava indo pro Resident Evil 4, né, veio a questão que o lendário ele me deu, o Devil May Cry 5. E aí eu falei, velho, eu vou maratonar Uhum. Devil May Cry de novo. E foi surpreendente Uhum. quando eu rejoguei o Devil May Cry 1, porque eu ainda lembrava os macetes ali. Porque o Devil May Cry, uma coisa que é peculiar do Devil May Cry 1, só o Devil May Cry 1 ele tem, é que ele tem um bestiário. Ele tem uma área no menu onde você vai e você tem a lista de inimigos que você enfrentou e táticas, estratégias e informações sobre esses inimigos. Os golpes que eles dão, como eles executam, né, os pontos fracos deles. E esses pontos fracos eu lembro, né, porque eu tive que fazer todo o bestiário, eu tive que pegar todas as informações de inimigo pra fazer platina. E aí, por exemplo, algumas coisas Uhum. eu lembro até hoje, por exemplo, o Death Sizor, que eu adoro chamar ele de tesourinha, né? Eu lembro muito bem da Uhum. questão que se você der um tiro de 12 na tesoura, a tesoura dele fica meio pro lado, ele fica meio tonto, e aí se você der outro tiro de 12 na cara dele, ele morre na hora. Eu queria ter descoberto isso antes, porque eu apanhava pra cacete pra esse bicho. Death Sizor é Mas a se bem que maior eu. desgraça de Devil May Cry, se não for essa estratégia da 12. Tanto que, por exemplo, quando eu Uhum. vou pro Devil May Cry 4, pro Devil May Cry 5, eu odeio enfrentar Death Sizor. Porque não dá pra usar a mesma Não dá pra usar a estratégia da mesma 12. estratégia, até porque o Death Sizor, tipo, você começa a enfrentar o Death Sizor com o Nero. Nero não tem 12. Blue Uhum. Rose não faz o mesmo Uhum. impacto que a porra de uma 12. Uhum. Essa questão do bestiário, eu lembro que eu cheguei a coletar um bocado, mas como o Devil May Cry 1 foi um que eu não consegui jogar tanto nas dificuldades maiores, eu acabei não completando ele, porque como Graças a alguém Deus que você tem não fez ele nas dificuldades maiores, porque eu quase fiquei louco fazendo essa desgraça. O hard até vai, agora o Dante Must Die. Puta que pariu, porque o Devil May Cry ele tem isso. Legal que a gente nem falou da questão o combate em si, como executa o combate, mas o Devil May Uhum. Cry ele tem essa questão. Quando você zera o jogo, desde o primeiro você já libera uma dificuldade nova. E essa dificuldade nova, ela vem direto como um New Game Plus. Se você der load no seu save zerado, você já vai começar na dificuldade seguinte, né? Então, por exemplo, zerei no normal. Uhum. Você salva o Clear Data, deu load, ele vai começar no hard. Zerei no hard, deu load no Clear Data, você começa o Dante Must Die. E é um salto de dificuldade muito absurdo. E aí até vem a questão que eu gosto de brincar, que modo normal em Devil May Cry é um tutorial. Uhum. Porque parece que o modo normal do Devil May Cry é pra você pegar, conhecer o jogo como um todo, conhecer os inimigos, os padrões dos inimigos, né? Como derrotar eles, né? As mecânicas do jogo, ir dominando aos poucos essa mecânica. E aí quando você vai pro hard mostra o que você aprendeu. E no Dante Must Die. Espero que você tenha dominado, porque é uma desgraça. Dungeon Must Die é Uhum. realmente um negócio bem corno. Cara, eu não lembro como eu derrotei o Nightmare no Dungeon Must Die, mas eu lembro que foi. Pior que o Nightmare nem foi o meu maior problema no Dungeon Must Die. Todo mundo fala que o Nightmare é o pior chefe e tudo mais. O meu maior problema no Dungeon Must Die não foi ele. Foi qual? O Grifo. Ah, é verdade. O É o meu quadrado nojo por spam do Devil May Zoner Cry começou 1. com o Grifo no Dungeon Must Die. Justo. O Grifo não para de spamar coisa no Dante Must Die. Você não tem tempo de respirar. E o bicho não chega perto de você pra você descer o cacete nele. É o famoso quadrado spam. Já que Quadrado você, spam. a Nossa, é melhor muito forma chato o de Grifo. causar dano dele é ficar tirando lá da casa do chapéu até o bicho morrer.
Não, você ficar atirando nele até o momento que ele vai ter um infarto. Aí quando ele cair, você mete o Devil Trigger e Ifrit carregado. Uhum. Porque, nossa, E aí de você Ifrit se não carregado matar com ele. Devil Trigger é um negócio tão prazeroso. Nossa, eu amo tanto a Ifrit. Eu acho que das armas de punho, a Ifrit ainda é minha favorita. Concordamos em concordar. A Ifrit também é a arma que eu mais gosto. Tanto que eu fico feliz que no Devil May Cry 4 eles reusaram alguns combos da Ifrit. Verdade. Embora o combo normal, por algum motivo, o último golpe demora 2 anos pro Dante soltar. Mas enfim, depois a gente fala de Devil May Cry 4. Um dia. Espero que não demore 4 meses. Eu acho que nem tanto. Mas bom, e eu acho que uma coisa que é bom ressaltar do combate também é aquela coisa que a gente estava falando de câmera do Resident Evil, e é onde eu acho que ela sofre um pouquinho nesse quesito de combate, porque às vezes você tem mais de um ângulo de câmera pro lugar onde a porradaria tá cantando. Nisso, como você mesmo já falou, pode ocorrer o sabatinado do Dante ficar rodando de um lado pro outro no meio do combate, porque você tá fazendo um combo para um lado, a câmera trocou e o seu boneco tá atacando para o outro lado. Isso aconteceu pouco comigo, mas eu sei que aconteceu com mais gente e muita gente sempre reclamou disso, então é bom O ressaltar pior aqui. é que Não pra foi mim, uma coisa esse é um que me negócio que. incomodou tanto, mas. Pra mim, esse é um negócio que ele não afeta tanto, mas eu acho que é porque eu já acostumei demais a sempre andar com a cabeça ativa em combate. É muito Eu raro um também. momento em combate que eu não tô com o R1 apertado. Então, isso acaba evitando o sapateado do Dante. Você sempre vai estar Só com o teve. ângulo e com a movimentação direto para aquele inimigo. Só teve acho que uma área no jogo inteiro que eu realmente senti um pouco disso. Que eu acho que já era nas partes que você sai do castelo, que eu só lembro que tinha uma escadaria. Uma escadaria Eu não, acho sei que eram duas exatamente qual parte é. Eu escadarias sei e. exatamente qual parte é. Uhum. Que tem uma porta E logo em lá. seguida que depois dá no colisão do grifo. Exatamente essa sala. Foi lá a única parte que eu realmente me incomodei um pouquinho com a câmera, É, porque ali é mas. realmente, você passou da escadaria, ele tem uma mudança de ângulo pra você ver a porta. E Uhum. ali no meio tem Mas. uma porrada de Uhum. inimigo. Mas de fato que a câmera incomodou durante o combate, acho que essa foi a única vez mesmo. Eu não me lembro de nenhuma outra. Nas lutas de chefe, tá bom que o Nightmare ocupa metade da tela, e isso não ajuda muito, mas aí é culpa do chefe, não culpa da câmera. Só que eu E também em não outras tenho partes do problema com a jogo. câmera do Nightmare. Uhum, Mas aí eu acho em que é porque outras eu partes do acostumei a jogo matar aquela bosta. Literalmente, é um é. monte de bosta aquele chefe. Os chefes são uma parte que, sei lá, é complicado falar em Devil May Cry 1 sem falar da história que daqui a pouco a gente toca. É. Mas eu acho que a gente fez um bom resumo sobre as coisas que tem em Devil May Cry Tá 1, sem entrar faltando em aprofundar o detalhes de combate. Pera lá. Exatamente. Porque o combate do Devil May Cry 1, eu acho muito interessante, porque como a gente falou, ele é mais travado, ele é não sei o que, mas ele ainda traz muito do que a gente vai ver, eventualmente, em todos os jogos, né? É tipo, Uhum, toda a base, né? Toda a forma como o Devil May Cry funciona já está presente desde o começo. Isso eu acho algo muito legal. Porque no Devil May Cry, como a gente falou, a gente vai ter duas armas, né, brancas, né, duas armas físicas, uma porrada de arma uhum. à distância, onde só duas importam, né? Você só vai usar Ebony Ivory e Shotgun. E na real, eu uso mais Shotgun que Ebony Ivory. É Eu ia absurdo. falar que tem uma terceira que gasta Devil Trigger e que eu lembro que na época eu nem usava Devil Trigger porque eu usava essa arma. Que eu não sei por que eu dei uma de Arthur com Curse of Darkness e não apertava L1 durante o jogo. Eu só apertei L1 no final, que quem me recomendou foi meu irmão, porque eu não tava sabendo como matar o chefe final. Mas enfim. Parabéns, Lante. Enfim, Parabéns, Lante. parabéns. Parabéns. Nossa, o Devil Trigger é um negócio. Se não fosse algumas coisinhas que eu aprendia com o Devil Trigger, eu acho que eu não passava algumas etapas do jogo. Mas a gente começa só com uma arma, né? Que logo depois já troca pra outra, mas que é exatamente igual. Porque a gente começa com a Force Edge, que é a espada padrão do Dante, e troca pra Alastor. As duas Uhum, funcionam do mesmo jeito. A única diferença é que a Alastor ela tem um elemento elétrico e ela permite você utilizar essa uhum, habilidade que o Dante falou, que é o Devil Trigger, que é uma transformação demoníaca do Dante, que deixa ele mais forte por um breve período e recupera vida gradativamente. Algo muito interessante de usar em momentos extremos no combate, mas você ainda ganha algumas outras habilidades interessantes que você pode ir comprando, né? Você tem ali no decorrer do uhum. jogo espalhado umas estátuas onde você gasta suas Red Orbs
pra comprar habilidades novas ou upgrades de vida e de barra de Devil Trigger pro Dante, né? Em questão das habilidades, você tem os combos, onde a forma como você executa eles é igual ao que você vai ver durante a franquia toda, que é aquela questão, mirar e apertar pra frente ou pra trás pra fazer alguma ação diferente. Ou Você, esperar um tempinho entre um golpe e outro, que esperar um ele faz um time combo um entre um pouco golpe e maior. outro, durante algum golpe específico, ficar macetando que nem um maluco o botão de ataque, né? Você ainda vê muito essa estrutura dentro do combate de Devil May Cry 1. E a Alustor acaba sendo realmente essa questão, a arma rápida que você tem. Por mais que você sente um peso nela, né? Principalmente se você, sei lá, eu saí do 3, quero conhecer um, você vai sentir que a arma é pesada, mas ela ainda é a sua arma rápida. E aí lá pra metade do Uhum. jogo, você consegue a tal da Ifrit, que é os punhos, né? Uma arma que também se tornou muito comum da franquia Devil May Cry, porque só o Devil May Cry 2 que não tem esse tipo de arma. Todos os outros têm uma arma de punho, né? Muito baseada na Uhum. Ifrit. E aí a Ifrit, ela vai ser mais limitada em combo, só que ela é um dano bruto desgraçado. Ela é mais lenta, É. né? Ela é um pouco mais difícil de jogar, mas quando você sabe como jogar com ela, ela é absurda, porque aí as habilidades da Ifrit, ela vai ter meio que um Shoryuken, né, que é você apertando a mira pra trás e soco, vai ter um combo meio que automático, que é o pra frente, e Uhum. aí os golpes dela, ela não vai ter tanta variação nessa questão de intervalo. Eu não lembro se a Ifrit já tem os chutes, por exemplo, que é algo que se torna comum nos outros. Só que a questão que se torna legal da Ifrit é que se você segurar o ataque entre um golpe e outro, o Dante carrega esse golpe. E aí quando Uhum. solta, o dano é simplesmente insano. Se você consegue dominar os inimigos ali para eles não te encherem o saco durante o combate enquanto você vai carregando, né? Tipo, deu um porradão em um, mirei para outro para dar outro porradão. Se você consegue fazer esse domínio, cara, a Ifrit destrói o jogo completamente. E aquela questão que eu Uhum. falei, muitos dos chefes no Dust Must Die eu só derrotei por conta da Ifrit. Eu pegava o ponto de vulnerabilidade deles, metia um Devil Trigger e ia carregando o golpe com a Ifrit. A Uhum. barra do. Eu derretia a barra dos chefes. É algo muito insano, é muito forte. Fora isso, a Ifrit também tem um ataque à distância, porque você pode meio que dar um Hadouken, né, a partir de certo momento, no Devil Trigger, né, que aí entra a questão, né, o Devil Trigger dá habilidades específicas para as armas. A Ifrit é esse Hadouken, e pra Alastor, eu acho muito interessante, porque a Alastor, ela ganha habilidade de voo, que pode te ajudar muito em parte de plataforma, né, algumas partes ali eu passei por conta do Aham. voo da Alastor. No voo, você tem um golpe que você meio que desce rodando em cima do inimigo. E você tem o meu favorito, que é o poder ilimitado. Tem Cara, o que você fica spamando várias ondas de você choque fica nos spamando inimigos e que aquilo choquinho no inimigo. derrete o Aquilo HP dele. quebra alguns inimigos, alguns chefes de uma forma que é tão maravilhosa, que ela é tão perfeita, que, nossa, é muito bom. E essas habilidades, como É a maravilhoso. Alastor, ela tem habilidade de trovão e a Ifrit tem dano de fogo, entra naquela questão que alguns inimigos são mais fracos e mais suscetíveis a alguma arma do que outra. Né? Então, por exemplo, Uhum. da metade pro final do jogo, a gente tem os lagartos. Eu não lembro o nome dos inimigos do jogo, de verdade. Mas a gente tem a variação dele de Uhum. gelo, né? Que pode ficar se curando, né? Tem um monte de coisa chata. Fraqueza do bicho é free. Você mete soco de fogo na cara do bicho, o bicho não dura 10 segundos. Eu acho bem legal. Isso foi mais aprofundado ainda em algumas coisas no Devil May Cry 3, mas logo no primeiro já dá pra ver que o combate tem mais profundidade do que muita gente dá crédito. E só essa coisa de ter arma que leva mais vantagem com outros inimigos, e ao mesmo tempo o jogo meio que não te força a usarem uma arma para enfrentar algum determinado oponente, com exceção de novo da tesourinha em relação a Ifrit, porque eu lembro que eu tentei uma vez matar a tesourinha com a Ifrit e não tava conseguindo de jeito nenhum. Mas só troquei pra Alastor e o problema é resolvido. Usem. E uma coisa muito Usei interessante. Shotgun. Uma coisa muito interessante também, que aí é uma coisa que eu fico triste que o jogo ele não te ensina diretamente. Eu lembro que eu descobri ao acaso no PS3, e quando eu fui pro PS2 eu não lembrava, você foi descobrir ao acaso de novo. Você tem um modo pra trocar
as armas durante o combate sem ter que entrar no menu. Uhum. Você, Eu acho que é. Eu não lembro agora qual eu botão, acho acho que que é o era R3. Select. Se você Ah, aperta e R3. segura o Uhum. R3, né, o Dante ele faz uma animaçãozinha onde ele brilha e ele brilha no tom da arma que ele acabou de trocar, né? Então, por exemplo, tô fazendo um combo com a Uhum. Alastor, aperta L3, né? Óbvio que você pode tomar um dano, você fica um pouco vulnerável nesse momento, mas ele já troca direto pra Ifrit pra você continuar os combos com a Ifrit. Então, isso é uma coisa que eu acho muito legal do Devil May Cry, porque ele já tem um pouco esse cuidado. Ah, e se o jogador quiser trocar a arma no meio do combate, já tem um recurso ali para você usar isso. Claro que eventualmente ficou melhor porque você troca praticamente de imediato nos jogos seguintes, né? Você não tem Uhum. esse intervalo, mas já é algo muito funcional. É, eu Ah, lembro que essa falta de tutorial foi uma coisa que eu realmente também lembro que eu tava mexendo, de repente eu apertei o botão sem querer e pum, trocou de arma. eu acho que a única coisa que realmente o acaba ficando meio meh no jogo, né? Porque uma coisa que eu acho que todo Deus e o mundo surta quando joga em Devil May Cry é conseguir bons rankings de combate, né? Bons rankings de É, estilo. isso. Esquece isso do 1, porque apesar do 1 ele ter Uhum, os rankings, né, que vai de D até o S, né, que ainda não tem o SS ou SSS, uhum, ainda é um sistema muito básico e que ele não vai te recompensar tanto quanto ele te recompensa nos jogos seguintes e você não vai elaborar tanto os combos quanto você vai elaborar nos jogos seguintes. Por exemplo, uma coisa que aumenta combo normalmente, você esquivar no momento bom dos golpes dos inimigos. Aqui o Dante não tem uma esquiva. Os combos eles são meio limitados. Você tem esse intervalo da troca de uma arma para outra. Então, tipo, você não vai ter uma elaboração tão grande por conta disso. O sistema de contagem de combo vai ser basicão. Você tá mantendo um combo sem tomar porrada, ele vai aumentando. Você não tem esse negócio, ah, você tem que variar golpe, ah, você tem que. Não, você pode ficar usando os mesmos ataques de novo, de novo, de novo, você pega um rank S. uhum. É uma coisa que realmente foi muito melhorada em jogos futuros, especialmente no 3, mas que o 1 ele já tem essa estrutura, mas ainda assim está muito limitado. Que é exatamente o que você falou, você fica usando os mesmos golpes toda hora para conseguir rank alto. E o que eu lembro que muita gente fazia é só ficar jogando o cara para cima, joga o cara para cima de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Você consegue transformar uma pessoa em peteca. Porque outra coisa que eu não tem, mas eu nem sei se faz tanta diferença, sendo bem honesto, eu não senti falta disso no combo aéreo. É, o combo aéreo do 1, toda hora que você joga o boneco pra cima, você já aperta o golpe de atacar, tanto com a Ifrit quanto com a Lastor, você já Dá o dá um porrada. golpe descendo direto. É, Então você joga o boneco pra cima e joga o boneco pra ai, baixo quase saúde que pra mim. instantaneamente. Né? No caso, a Ainda assim, Alastor, você realmente desce com tudo na vertical e no com a Ifrit você dá uma voadora na diagonal. uhum. Para o combate funciona bem, mas felizmente nos outros jogos deram mais variação. E eu acho que esse foi um bom resumo do combate. Tem um bocado de armas secundárias que a gente falou, mas a pistola, as duas pistolas, a Ebony e Ivory, que por sinal tem o nome baseado numa música do Paul McCartney. Não sei se você já sabia dessa, mas enfim, Não fica de sabia. curiosidade aí. A música tem o mesmo nome, que ela fala sobre questão de preconceito, e tanto que uma pistola é preta e outra pistola é branca. Curiosidade aí para quem não sabia dessa. Tem a Shotgun, que você já falou, que é um tirambaço que, se tiver muita gente te atazanando, você dá um tiro, vai todo mundo voando pra tudo quanto é lado. Tem uma outra arma que eu falei mais cedo, que você dá um tiro carregado, gasta o Devil Trigger, mas também derrete o que tá na sua frente. Solta um monte de tiro perseguidor. E eu acho que tinha mais uma quarta arma, mas eu não tô lembrado agora. A Tinha ou Needlegun. eram só essas três? Oi? A Needlegun Acho que é. é a arma que Essa você que eu só falo. pode usar em etapa aquática. Ah, é verdade. Quase que eu esqueço de falar sobre isso, que eu diria que é o ponto que mais envelheceu mal no primeiro jogo, que é essa etapa 4. Porque quando Sempre que você. você vai. Quando tem uma parte no jogo que você entra em um navio abandonado que ele tá naufragado, né? Você entra por um rombo que tem ali Uhum. debaixo da água e você tem que ir explorando esse navio. Quando você entra nesse navio, a gameplay muda completamente, porque o Vai pra Dante primeira ele pessoa. fica em primeira pessoa.
você tem que apertar um botão para ir avançando, né, nadando, né? Você não tem um controle muito Uhum. equilíbrio e você não pode atacar debaixo da água. A única forma que você tem para pegar e derrotar os inimigos que estão nadando por aí, que são só um monte de lagarto, é a Nidogan, né? Que é essa arma que você vai atirando ali até o bicho morrer. É uma arma forte, porque os bichos morrem até razoavelmente rápido, se você comparar com qualquer outra arma do jogo, mas a parte é Não chata. é uma parte tão divertida. É a única parte do jogo que eu realmente não gostava muito. Porque eu realmente rejoguei o primeiro jogo várias. E sempre que eu chegava nessas partes, eu só queria que elas acabassem rápido. Elas acabam rápido. É, Elas não demoram. Cara, é é um o tipo. capítulo só. É uma missão só. É. Então, felizmente, não dura bastante pra fazer você querer arrancar os cabelos. É. Só é chatinho quando acontece, mas não é aquele tipo de coisa que fica atazanando o jogo inteiro. Mais um ponto pro primeiro jogo. E uma coisa, antes da gente entrar no enredo, que eu gostaria de falar, que não é tanto sobre o jogo, mas mais uma coisa pessoal minha, é que esse foi um dos jogos que fez eu descobrir o que hoje em dia seria o meu estilo favorito de jogo, por assim dizer. Que, como eu já falei, esse jogo tem uma atmosfera dark, mais um combate instigante. Eu passei a gostar muito desse estilo de jogo, não por gostar de jogo de terror, que nem, sei lá, Resident Evil, Silent Hill, etc. Mas eu gosto de jogos com atmosfera de terror. Ou seja o primeiro Halo em determinada parte do jogo, seja Metroid Prime, que é um dos meus jogos, é o meu jogo favorito do GameCube, seja, sei lá, o próprio Devil May Cry 1, Vai jogar ou Dark até Souls. Metroid. Vai jogar Dark Oi? Souls. Vai jogar Dark Souls logo, pelo amor de Deus. Já me recomendaram, eu queria que meu computador tancasse. Mas enfim, esse assunto para outro vídeo, talvez nesse canal, mas provavelmente não vai contar comigo. Enfim, e Devil May Cry 1 foi um dos primeiros jogos que me fez realmente gostar desse estilo de jogo com atmosfera dark, mas que eu não sinto que eu tô controlando um personagem que tem que ficar correndo, economizando munição toda hora. O fato de que, cara, você tá enfrentando uns bichos extremamente tenebrosos, mas você é um personagem tão apelão quanto, foi o que realmente hoje em dia me faz gostar muito desse estilo de jogo. Até o próprio Castlevania pode entrar nessa categoria aí, dependendo do jogo. Mas enfim, eu acho que agora a gente já falou bastante da gameplay, falamos do combate, da exploração, da atmosfera. Falta falar sobre a história, né? E tá, já tivemos a primeira introdução e no começo do jogo é basicamente você entra no castelo, encontra uma chave, desperta os inimigos, começa a batalhar e vai explorando, explorando, explorando. O primeiro ponto relevante a se falar sobre a história são os chefes, que é um aspecto que a gente não tocou ainda. É, que são os generais do mundos que você vai encontrando durante a sua exploração da missão, né? Então, em determinados momentos, Uhum. esses generais vão vir pra te atazanar a vida. E eu acho que a coisa que mais acaba ficando meio chata, mais ou menos, essa questão do chefe, é que apesar que tem uma quantidade boa de chefes, mas todos eles você vai reenfrentar 2 ou 3 vezes. 2 ou 3. O Phantom No são New duas Game Plus vezes tem um que você e os outros são três Uhum. vezes. O Grifo dá pra você pular o encontro com ele nas rejogadas, É, certo? nas rejogadas você pode pular um reencontro, porque o grifo, ele só spama depois que você sai da sala que você pega a Ifrit. Como no New Game Plus você já tá com a Ifrit, você pode Você não precisa entrar você na não sala. precisa entrar nessa sala e você já abre o caminho que você precisa com ela, porque você precisa da Ifrit para abrir uma porta que tá trancada por 2 tochas. Como a Ifrit ela tem um elemento Uhum. de fogo, você dá um soco nessa tocha, ela acende. Uhum. Mas tipo, E na nessa. primeira vez você vai enfrentar o grifo 3 vezes, então ainda assim. Uhum. E o primeiro que a gente enfrenta é o Phantom. Eu Ah, queria abrir um parênteses que eu comentei antes até da gente começar a gravar. Que graças ao Devil Hunter eu tinha esquecido totalmente do nome desse bicho que ele batizou de Carlos Gabriel como um personagem do canal dele. Obrigado, agora eu mal lembro qual que é o nome de verdade desse bicho, eu só lembrei agora porque o Arthur tinha me falado antes da gente começar a gravar. Valeu. grande dia. E a luta dele, eu lembro que na primeira vez eu apanhei bastante, mas depois que eu descobri que dá pra você pular em cima do bicho pra combar ele, É, coisa porque que você também tinha o esquecido, que eu te Phantom, eu, lembrei. eu acho que ele é o mais complicadinho por esse quesito, né? Porque a frente dele, ele fica defendendo, né? Você dá um golpe, Uhum, o Dante ele meio que recua com a espada. O ponto mais vulnerável dele é em cima do corpo dele, só que você tem que tomar cuidado, porque por cima do corpo dele, ele expele bolas de fogo pra arremessar em você, e ele pode te dar um ataque com o rabo, né? Porque o Phantom é um escorpião, uhum. aranha gigante, é bizarro. E aí nessas partes você consegue pular em
cima do bicho e lascar a espada nele. Lascar Ok, falar isso porrada nele. pode E parecer. se você tiver com o Devil Trigger, então, puta que pariu, a vida dele vai pro caralho. Mas é bizarro porque Uhum, o Phantom, ele é um chefe bem complicadinho logo no começo do jogo. Meio que já mostra o nível de dificuldade de Devil May Cry, que sempre foi bem acentuado. É essa questão que eu falei, você tem que uhum. aprender como mata cada inimigo. Isso é uma coisa legal, por exemplo. Esse negócio de pular em cima dele, as costas dele ser o ponto mais vulnerável, é uma das informações de bestiário. Uhum. Eu lembro que eu, como não li o bestiário, eu descobri isso no acidente. Quando eu vi que tava pra fazer, olha, eu tava apanhando à toa. E aí a luta ficou bem mais Fica tranquila. bem mais de boa. Uhum. Pior que é E a bizarro. fase seguinte. E isso é uma coisa que eu vou ter que realçar, porque eu acho que isso acontece em praticamente todos os Devil May Cry. O primeiro chefe, incrivelmente, é sempre um dos mais enjoados pra você derrotar. É verdade. Eu acho que não tem No um Devil May Devil May Cry onde essa regra não se aplica. Talvez no 4 porque o primeiro chefe. Mas Não sei, eu eu acho ainda acho os outros mais de boa. justo. Aham. Eu ainda acho os outros mais de É boa. justo. Aham. Parando pra pensar bem, realmente o primeiro chefe no Devil May Cry 3, sim, o Cerberus é difícil pra cacete Os pra quem Cerberus é tá um inferno de começando. enfrentar. E Uhum. no 5 eu também senti a mesma coisa. O primeiro chefe eu tive bastante dificuldade. O segundo eu matei quase de primeira. Eu não Uhum. matei de primeira porque eu dei um peteleco de vida. Era eu espirrar na cara do chefe e o chefe morria. Não, ele matou primeiro. Filha da puta. E eu acho que até um meme que uma galera faz com Devil May Cry, que é o primeiro chefe é meio que o porteiro do jogo. Só vai aí conseguir jogar direito se você souber passar desse bicho, porque o bicho é difícil pro cacete. Sim. E o Phantom realmente, pra primeiro chefe, ele é bem complicadinho de se enfrentar. Mas pegando o jeito, dá pra vencer relativamente de boa. Só que Já é aquela o. questão, né? Você derrota o Phantom, ele faz o quê? Ele foge. E aí até legal, Uhum. né? Porque até você derrotar o Phantom de novo, tem etapas no castelo que o Phantom ele vai Castelo, te perseguindo. Phantom te persegue. Eu acho isso mó bacana. Uhum. E aí você ainda tem a opção, você pode tentar derrotar ele de novo, você pode só sair vazado, porque se você entrar em uma porta Uhum. e tipo, voltar ali, ele já não tá mais ali. Só se você voltar pro ponto onde spawna ele. Mas você Aham. pode tentar pegar e derrotar pra pegar uma orb pra cacete. É uma das liberdades que o jogo te dá. Mas tipo, esse negócio que você falou, que o jogo ele mesmo ele tendo uma linearidade, mesmo ele te indicando, tá, é pra você vir pra cá, você pode voltar a explorar outras áreas. Se você explorar outras áreas, o Phantom pode aparecer em outros corredores. Uhum. Eu só lembro dele no corredor principal desse começo do jogo. Eu Eu lembro que lembro tem que um uma, outro. uma vez eu derrubei ele. Eu lembro que tem. Eu acho que tem um outro que ele aparece. Não lembro qual. Eu não, Porque eu acho que eu só descobri isso quando eu tava fazendo platina. eu não cheguei a ver essa segunda aparição dele te perseguindo no corredor. Mas Mas. é um negócio legal que acaba tendo. Mas mesmo assim, mesmo nesse corredor, você não consegue derrotar ele de verdade. Você ainda vai ter o segundo round contra ele. Só que antes do segundo round, temos o segundo chefe. Que aí eu deixo E pra eu você acho que tem falar. uma. Pra mim, a introdução dele é praticamente perfeita. Porque o Dante entra num quarto, tem o espelho dele, e o espelho com imagem dele refletida começa a agir por conta própria. E quando sai do espelho, ele se transforma num cavaleiro, que é nomeado de Nelo Ângelo. Só do fato de parecer que ele é uma versão meio sombria do Dante, quem conhece mais da série já consegue ter uma noção de quem que ele realmente é. Até porque E já ao tem invés de chamar ele informação pro. no jogo que dá indício dessa questão. Uhum. Logo na introdução, logo na primeira cena da Trish com o Dante, já meio que dá um indício. Uhum, que é a questão de ser o irmão do Dante, que é o Pô, Virgil. já, E, já, já mandou o negócio e, da já- terceira luta. e eu gosto muito dessa introdução, porque quando ele aparece, ele meio que desafia o Dante, mas chama eles pro X1 em outro lugar, porque era muito apertado. E realmente, Os quando dois vão lá você. pro lado de fora pra se enfrentar na briga. Uhum. Eu acho legal dessa luta que ela ocorre em três partes diferentes da mesma área. Primeiro na parte do chão, Depois em cima da muralha e depois mais acima ainda da muralha. aham. E eu tenho que admitir que esse foi o chefe que pra mim fez eu não conseguir finalizar direito esse jogo no normal de primeira. Logo a primeira Porque, luta? sim, pelo Pô, motivo muito simples. 4 golpes são bastante pro Dante morrer. sim. 4. No quinto golpe você não vai ter porque você já estava morto. Velho, mas eu acho. Então, De novo, eu sou suspeito pra falar, mas a primeira luta do Nelo Ângelo, eu acho a luta mais fácil do jogo. eu acho a segunda mais tranquila.
Não sei por quê. Eu acho a Mas eu primeira acho que. luta do Nelo Ângelo a mais de boa. A segunda luta eu já começo a ter bastante problema, porque ele começa a fazer outras coisas. Por exemplo, se eu não me engano, na segunda luta que ele começa a usar Uhum. o Hadouken dele. Não, eu acho que ele já usa desde a primeira. Eu acho que ele não usa na primeira, não. É, eu lembro do Hadouken, mas na primeira eu sei que se você demorar muito pra subir, ele te acerta no Hadouken. Ah, mas E isso. é que eu sempre vou direto ali pra cima dele. Mas Uhum, faz sentido ele soltando, ô filha da puta, eu tô aqui! Tipo, uhum. eu acho que é meio justo. Mas Só enquanto é você chato tá no quando você tá X1 quase. cara a cara, ele Uhum. não usa. É, eu só acho chato disso porque teve mais de uma vez eu tava chegando na cara dele, quando eu cheguei ele jogou o Hadouken e me derrubou de novo. E foi uma vez que até aconteceu uma coisa engraçada, que ele fez isso, me derrubou e depois fez de novo aquele sinalzinho meio que chamando pra ir pra cima e eu usei o taunt que o Dante também faz a mesma coisa. E ficou nota o Slav mandando o outro cair dentro. É, que é outra Foi coisa que Devil May Cry engraçado. tem desde o primeiro, não. Que é uma coisa que faz meio que padrão, Uhum, meio combina com a questão da personalidade do Dante. O Dante, ele tem essa mania de ficar zoando tudo, de ser um personagem bem irônico, né? Gosta de uhum. debochar de Deus e o mundo. Você tem essa questão dele ter um botão só pra provocar os bichos. Ele funciona da É. mesma forma que o 3 ou ainda não? Não, acho que ele até ajuda um pouquinho no rank, mas o rank do Devil May Cry 1, como você conseguiu o rank lá e, sei lá, meio segundo o bicho negócio já some, eu nunca usei muito fora de só querer zoar mesmo. É, acaba sendo mais uma Então, questão de meme. Depois o tanto se torna uma mecânica uhum, importante pra combate. é. Mas Mas. no primeiro jogo serve só pra você dar uma zoadinha no oponente mesmo. É que nem taunt de jogo de luta. Uhum, Mas o Nelo Ângelo eu é. acho de boa porque é aquela questão que a gente falou de fraqueza. As fraquezas do Nelo Ângelo é você atacar no mesmo ponto que ele fica mais stunado do que você, então ele fica por um tempo bem Uhum, vulnerável e ataca pelas costas. é. Então se você O pular Nelo Angelo. e der o porradão pra baixo, você normalmente vai acertar as costas dele e ele já vai ficar ali no negócio. Detalhe, você pode usar o golpe aéreo também Uhum. pra fazer a postura dele quebrar. E aí você tem menos tempo de recuo. É, eu lembro que pra vencer dele eu realmente usei e abusei dessa coisa de você dar um golpe, dar meio que parry junto com o golpe dele e depois de acho que 3 você consegue quebrar a guarda dele e conseguir avançar pra fazer um combo. E eu realmente é um negócio muito legal, porque realmente o Nelo Ângelo é o de todos os chefes é o único que dá essa sensação de que você tá enfrentando alguém que tá pau a pau com você, né, no mesmo nível do Dante mesmo. E na primeira luta termina com o Nelo Ângelo meio que vencendo por conta de um golpe que deixou o Dante desarmado também, só que quando ele vê o amuleto do Dante, que é uma coisa que a mãe tinha deixado para ele dá um surto e desaparece. Oh, por Então, que será? de volta a explorar o castelo, a gente explora ele por mais um tempo até a gente chegar na parte alta, onde a gente tem a revanche de verdade com o Phantom, e dessa vez a gente derruba o bicho de vez. É, Literalmente, ele cai na ele cai estátua e numa morre entalado. estaca ali, e aí é o momento que, tipo, ele olha pra cima e ele reconhece o Sparda, né, olhando pro Uhum, Dante. E aí a parte que você pega pra sair do castelo, né? A uhum, parte da saída é ali. E aí, fora do castelo, você só vai ter um chefe que você vai reenfrentar ele as 3 vezes, toda nessa etapa de fora do castelo, que é o Griff, né? A uhum. primeira sendo logo em seguida de você pegar e free. A segunda No é navio. no navio, né? Depois que você passa a parte aquática. E a terceira no Coliseu. E o Uhum, Grifo, como eu falei, pra mim ele é a maior desgraça desse jogo porque ele é Zoner. O Grifo, a luta inteira dele vai ser baseada em ele ficar à distância atacando raio na sua cara. E aí pode ser ou uma parede de raio que você tem que passar no meio deles, pode ser um raio que ele atira de um ponto e vai arrastando até o outro, pode ser um monte de bolinha insuportável que ele vai tacar na tua cara, varia, mas a base dele é ficar atacando raio em você. uhum. Detestável, né? A luta contra o Grifo, ou eu fico atirando de shotgun pra ver se eu derrubo ele, pra ele ficar stunado e eu meter frit no peito desse filho da puta, fazer frango a passarinho, ou eu uso a Alastor pra fritar ele com raio, o Devil Trigger no Uhum. caso. É, infelizmente eu acho que
Assim, infelizmente nem tanto, mas acho que o Grifo realmente é o chefe que fica só nessa coisa de ter que ficar atacando de longe, 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 até o bicho dar um pontinho fraco pra você conseguir acertar ele direto. É Tanto que um chefe que é a meio melhor arma à chato, mas... distância contra ele seria a Shotgun, só que o problema é que a Shotgun, quando você tá muito longe, ela não dá tanto dano, né? Porque a Ebony e a Ivory, elas Uhum, são boas pra se aproximar, mas elas são muito fracas. E qual uhum, é o problema? Principalmente na terceira luta. Na terceira luta no Coliseu, você até tem um ponto alto que você pode ir, que tem uma ponte ali em cima do mapa e você pode chegar nessa uhum, ponte. Só que quando você chegar na ponte pra dar tiro no grifo, ele quebra a ponte. Aí uhum. você fala, filho da puta! O Grifo, pra mim, é um dos chefes mais enjoadinhos do jogo. Tipo, o Nelo Ângelo, ele é enjoado, né? Principalmente na segunda e na terceira luta. Mas ele é um chefe muito legal de enfrentar. Eu acho que é um dos chefes mais. Eu acho que é o melhor chefe do Uhum. jogo. O Grifo, ele é só chato. Eu também acho. Uhum. É aquilo, né? O Ângelo ele é enjoado só porque ele é difícil mesmo, e o Grifo ele é enjoado porque ele é enjoado. É. É tipo comparar Devil May Cry 3 com Devil May Cry 4. A gente chega lá. E, bom, na terceira luta contra o Grifo que o Mundus aparece pela primeira vez. É, porque Já o Grifo ele que. pede uma segunda, ou mais uma chance pra derrotar o Dante. E o mundo diz, ah, vai tomando cu, amigo. Tu morre aí logo. Uhum. E uma coisa que eu gosto na caracterização do Dante logo nesse primeiro jogo é que ressalta bem o lado mais nobre dele. Que a gente conhece o Dante muito por conta do terceiro, como o cara mais desleixado, zoadão, que o street poster. E no 1 ele também já apresenta um bocado desse lado, mas ele também olha para essa situação e fica com um desgosto do Mundus por ter matado um dos próprios servos só porque sim. E eu acho legal como o Dante tem essa questão de, por mais que ele seja um personagem que tá com foda-se pra tudo, ele tem esse lado bem justiceiro dele. Ele não é um personagem que só aperta o botão dane-se 220 para 100% das coisas. Por mais que ele aparente ser isso, ele tem esse lado de cavalheiro dele. Não Que é ele que nem o mostra Kratos. bastante. Kratos é. Bom dia, cara. Bom dia, o caralho morre. Eu ainda vou xingar muito E Grafo. eu posso te ajudar. Mas enfim, depois dessa parte do Coliseu, você pega um. E aí uma coisa que eu até queria falar com você, porque eu não. Eu tenho quase certeza de que isso era opcional, mas eu sempre peguei esse item, que é tipo uma lanterninha que você pega antes de voltar pro castelo, ainda perto Ah, do Coliseu. você falou o item que brilha lá, quando você tá em área escura. Aham, Você é. pega ele na real antes do Coliseu. Você pega. Porque pra abrir o Coliseu você precisa de duas lanças. E aí você pega essas Uhum, lanças em duas áreas ali adjacente ao Coliseu. Aí em uma delas você tem a lanterninha. Também sempre uhum. peguei. É, eu não sei se é opcional, mas porque eu sempre peguei também. Então fica aí a Tá ali dúvida. na sua cara. Então, tipo, Uhum. pega. Não tem por que não pegar, a verdade é É. essa. Não é como se você tivesse que fazer um ultra puzzle pra chegar ali. Não tá no teu caminho. Uhum. Tu vai chegar numa área escura, você vai ver um ponto brilhando no fim do corredor. É só andar até o fim do corredor e pegar aquela bosta. Uhum. Esse é um dos itens que eu acho que mais ajuda nesse reta final, porque quando você volta pro castelo tá de noite e o castelo tá todo escuro. É absurdo, né? Tanto que você enxerga mais coisa por culpa dos inimigos do que por qualquer outro elemento. Ainda mais que surja o inimigo Uhum. lá que é o ectoplasma. É um bicho brilha. É. Aquilo ilumina a sala. Aquele bicho ilumina a sala. Uhum. E eu acho que essa parte é maravilhosa no quesito de atmosfera, como a gente tinha ressaltado, porque o castelo já era quieto, já era sombrio, mas agora tá todo escuro. E a música também muda, é uma música bem tensa, que não muda quando os inimigos aparecem dessa vez, que é só a música tensa mesmo. E um dos puzzles dessa parte que eu me lembro bem, porque quando eu cheguei no bicho eu não sabia o que fazer, eu meio que tive um flashback de Zelda, é o esqueletão do dinossauro que fica cuspindo bola de fogo. Ah, que você tem Uma que coisa meio. rebater a bola de fogo dele, né? Uhum. Nossa, Eu ali lembro que foi é um tipo. saco acertar o time dessa bosta. Porque é literalmente uma Uhum. parte que, tipo, estão te tacando projeto, só que uma coisa que você pode até aprender com o Nelo Ângelo, nos Hadoukens dele, é que você pode atacar e quando se você ataca no momento certo, volta
o projétil na cara do inimigo. Você tem que fazer isso com essa porra de degeneração. É chato! Uma coisa engraçada, eu lembro que quando eu cheguei nessa parte, eu fiquei meio que escondido no canto perguntando o que eu tenho que fazer pra derrubar esse bicho. Eu não conseguia me aproximar muito, porque ele acertava a bola. E eu tive meio que um flashback de Ocarina of Time, onde tem algumas lutas onde pra ver se do chefe você tem que rebater. Eu fiz isso e acertei o timing de primeiro. Foi engraçado. Mas, bem, e nessa parte do castelo agora todo escuro que a gente conhece o último chefe que se repete, que é o É um Nightmare. pesadelo. O pesadelo de muita De- gente que jogou esse jogo. Justo, porque o bicho é um caralho. Melhor forma de resumir o bicho é um caralho. É, porque o Porque, Nightmare, qual é a questão dele? Ele é um monte de gosma esquisito que fica pelo mapa ali, mudando a forma dele pra te atacar e te tacando projétil. Né? Ele solta umas bolinhas que fica atacando laserzinho do Dante. Ele muda a forma dele pra virar um espeto que te empala de novo. Ele solta uhum, uma parte dele que vira uma lâmina que fica rodando pela arena e tudo mais, e você teoricamente não tem como acertar ele. Só que no espalhado pela arena tem alguns daqueles negócios lá que você pode ficar atacando, que normalmente libera alguma porta, libera um elevador, libera alguma coisa. Os que estão nessa arena vão meio que iluminar a sala. E iluminando a sala, você libera uma carcaça do Nightmare. E aí, nessa carcaça, ele expele em alguns momentos o núcleo em vários pontos dele. Pode ser tanto nos extremos quanto em cima. Uma vez que você entende uhum. essa forma como a luta funciona, de você pegar, iluminar a sala, atacar ele enquanto a sala está iluminada, porque ainda tem um tempo. E ainda mais como você pode derreter a vida dele, fica tranquilo. O Nightmare é um que Uhum. eu sinceramente não tenho tanto problema, porque o Nightmare é o que eu mais abuso do negócio que eu falei da Ifrit. Uhum. Ah, Eu lembro na sua gameplay que toda hora que aquele núcleo abria, você pulava e tchau pro HP do Knight. sim, porque se você tá com o Devil Trigger, primeiro se você vai com o Devil Trigger cheio, você liberou o núcleo, voadora no núcleo, Level Trigger e Ifrit carregando. Pum, 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 Uhum. pum, pum, morreu. Nightmare ele vai muito rápido com a Ifrit. É. Então o E uma Nightmare é um outra chefe coisa que, que. mesmo ele é enjoado, eu não vou negar isso, mas pra mim ele tá longe de ser o maior problema do jogo. Eu tive muito mais problema com o Nelo Ângelo do que as três lutas do Nightmare juntas. Uhum. Isso que eu ainda E morri outra algumas coisa que. vezes no Nightmare, mas a O luta do Nightmare. Nelo Ângelo é Uhum. infinitamente mais infernal. Uhum. Uma coisa que eu também descobri e na luta do Nightmare, não na minha primeira run, mas acho que foi na segunda ou terceira, não sei, eu joguei esse jogo muitas vezes, foi que se você. Ele tem um golpe que te leva para uma sala armadilha, e que nessa sala armadilha você enfrenta umas caveirinhas e tem meio que uma rematch com algum dos outros chefes que você já enfrentou. É, o. Na primeira você enfrenta o Aranhão lá, na segunda você enfrenta o Grifo, na terceira você enfrenta o Nelo Ângelo. Na real é aleatório. É aleatório? Pensei que fosse nessa É ordem. aleatório. Eu já teve vez comigo que eu joguei, por exemplo, na terceira luta eu enfrentei o Phantom. Ah, eu Então, pensei. pelo que eu reparei, é realmente aleatório a forma como vai acontecer isso. Só que o que eu acho legal é que normalmente ele usa esse golpe logo no começo da luta, que basicamente ele faz um monte Uhum, de gosma embaixo de você e meio que te engole. Aí você vai pra essa outra dimensão. O que é legal dessa parte é talvez você tentar manipular, porque ele pode usar esse golpe em outros momentos, mas ele só usa uma vez durante a luta inteira. Quando você uhum, tá nessa arena, esse rematch do chefe, ele vai ser infinitamente mais fraco do que o outro que você do que o original que você enfrentou. Então, você consegue drenar a vida dele com extrema facilidade. E principalmente se você já tá na última luta do Nightmare, você já dominou todos os chefes ali. E uhum. se você consegue derrotar perdendo pouca vida nessa outra dimensão, você vai curar a vida derrotando o chefe e dá tipo, um quinto de dano no. Causa um dano desgraçado no Vai um Nightmare, quinto isso. da vida, um quarto da vida, por aí. Causa muito dano quando você derrota. Tanto que por isso você só Uhum. pode usar esse negócio uma vez. O Nightmare não usa esse golpe de novo depois que você derrota Hum. o chefe. Uma pena, seria mais fácil de queijar ainda. Mas por isso eu acho interessante usar ou da metade pro final, ou do. Não deixar pro começo. Principalmente por essa questão da cura. Aham,
E depois dessa primeira luta com o Nightmare, é onde a gente tem a última batalha com o Nelo Ângelo. Que aí é onde ele tira o capacete e toma um pouco de esteroides, porque o bicho fica gigante. Tipo, o Nelo Ângelo já era um chefão grande, um pouco maior que o Dante, Aqui mas ele tem o depois, dobro nessa do última tamanho do luta, Dante. mas nessa última luta o bicho virou bodybuilder. Virou. E aí ele tira o capacete e é onde tem realmente a última batalha entre os dois. E Que essa luta, cara, é difícil pra cacete, mas é um difícil é bom, um difícil sabe? bom. Pra mim, o único problema que eu tenho com essa luta e aí é uma coisa que a gente esqueceu de falar da gameplay, a questão de retry. Ah, sim, é verdade. Porque o Devil May Cry 1, ele não tem uma opção meio de checkpoint, continua e tudo mais. Ele vai ter uma mecânica que são as orbes amarelas, que te permitem voltar no checkpoint anterior. Só que esses itens são limitados. Se você não tem mais orbe amarela durante o jogo, você tem que refazer a missão inteira. E o Nelo Ângelo é um dos chefes que mais tem coisa pra fazer antes dele. Uhum. Aí fica meio que um Eu saco. lembro. E detalhe, ainda tem um pequeno porém, por exemplo, se você tem orbe amarela e morrer, o jogo meio que te obriga a usar a orbe amarela. Não tem uma opção, não quero usar. E aí, se você quiser poupar essas orbes amarelas, morri em outro momento, mas eu quero guardar isso pra chefe. Você tem que resetar o jogo. Uhum. Isso é uma merda. Isso um relançamento poderia melhorar. Faz o sistema de checkpoint que fizeram lá no Gold Mode do Devil May Cry 3 e pronto, supimpa. Seria Resolveu o perfeito. problema. Que é o que meio que se manteve durante toda a série também. Uhum. Nossa, a gente tem tanta coisa pra elogiar no Devil May Cry 3 pra gente chegar lá, né? Fudeu. Aí, esse aqui É. já tá com 1h20. Eu tô prevendo Devil May Cry 3 vai ter 5 horas. E voltando aqui, essa luta do Nelo Ângelo, eu acho que também é a única luta onde ele usa as espadas. As espadas flutuantes Ele... dele. Que depois se tornou algo Aham. característico do Virgil. Uhum. E no final dessa luta é onde revela que o Nelo Ângelo era esse tempo todo o Virgil. E no primeiro Devil May Cry só era dito que era o irmão falecido do Dante. Detalhe que, um detalhe importante, né? Tem retcon depois do negócio, porque a Trish fala que o Virgil foi morto pelo Mundus, quando os dois ainda eram crianças. Uhum. Isso muda em Devil May Cry 3, mas foi uma mudança muito bem-vinda devido à qualidade do jogo e da história do jogo Sim. também. E que o Virgil é o melhor vilão da série, foda. Justíssimo. Ninguém vai questionar você em relação a Não isso. tem como questionar, é impossível questionar. E a partir daí, você pega a última arma do jogo, que é de novo uma espada. Só que dessa vez, o mesmo gameplay da espada, só que sem o Devil Trigger, que é a espada. Ou seja, Agora que o ninguém Virgil usa se. Sparda. É. Só a Trish. O bom da espada é que, por mais que você não tenha o Devil Trigger, o tapa dela arromba a vida de tudo que tiver na sua A frente. Sparda, ela é muito forte. E se eu não me engano, no primeiro ela já tem uma questão que ela muda de forma. Uhum, você consegue. Ela Então, fica tipo pode virar tipo um machado do meio do combo. É uma arma muito doida. uma lança, uma foice, né? Ela vai mudando um pouquinho a forma. Uhum, Não altera tanto assim o combo, mas é algo legal. uhum. Por sinal, essa espada me lembra muito a Soul Edge lá da série Soul Calibur, por Lembra? sinal. Eu falei por sinal das vezes, não sei por. Mas enfim, continuando a partir daqui que entra a reta final do jogo. Que é a ida pro Se o castelo já inferno. estava sombrio, se o castelo já estava sombrio, agora você entra numa dimensão demoníaca desse castelo. É uma parte que também é bem tenebrosa e que eu lembro que na primeira vez que eu joguei eu fiquei com o olho bem arregalado, porque você estava numa sala, de repente você entra numa sala quase igual, só que com a câmera distorcida, e daí um fundo bem pavoroso também. São separem-se algumas versões do castelo alteradas assim, mas no final das contas você entra numa área que tudo parece que realmente entrou no inferno. É tudo meio carnoso, bem. É um negócio bem nojento, mas que combina com a atmosfera do jogo. E essa reta final tem um inimigo que, pra mim, era o mais difícil, embora você tenha votado na tesourinha, que são aqueles bichos que, sei lá, parece um mal agamado de esqueleto com e uma cabeça fora do lugar, um negócio que eu não sei se é um pescoço ou se é um braço. É um bicho muito bizarro. O dos E olhos?
reapareceu. Oi? O do olho. É, aquele que apareceu de novo no Devil May Cry 5, que você tava xingando Shotgun eles! Shotgun neles. Mas mesmo assim, eu lembro que eu tive bastante dificuldade pra enfrentar eles na primeira vez. Não, eles Só que são, o que eles são depois. tranquilos. Você cola neles, shotgun, porque a questão dele, o ponto fraco, são os olhos. Ele tem um monte de olho espalhado pelo corpo. Uhum. Você estoura o olho e acabou. E Hum. a shotgun Eu lembro destrói o olho assim de uma velocidade tão rápida. É maravilhoso. que é lindo, né? É bizarro. A shotgun nesse jogo E, é mais forte do que porrada da Ifrit, às vezes. uhum, eu reparei isso também. Tanto que essa parte, como eu não sabia desse macete da shotgun, foi quando eu comecei a usar a espada, porque. Nossa senhora, a espada derrete o HP desse bicho com uma velocidade insana também. Tipo, você faz 3 combos no bicho, o bicho tá morto. E essa parte final tem a última luta contra o Nightmare também. Você tem duas dentro do castelo e a última no inferno. E Que é nessa luta final onde do Nightmare, você descobre que a atriz é uma vagabunda. você descobre que a Trish estava trabalhando para o mundo desse tempo todo. Que já tinha dado vários indícios durante a jornada, Cara, tinha antes, sido eu acho confirmado que do. acho que o cutscene que você tem antes de começar o capítulo do Nightmare já é a Trish conversando com o mundo. Mas, te dizer, antes dessa parte onde realmente revela que a Trish está trabalhando para o mundo, já tinha indícios, que nem na parte que você mata o Phantom, que ela ficou olhando e comenta umas coisas meio estranhas. Mas nessa parte, no meio da luta contra o Nightmare, ela ataca o Dante também. É, porque Essa ela se faz de vítima, aí o Nightmare brota, começa a brigar com o Dante, e aí, tipo, quando você tá faltando, sei lá, 20% do HP do Nightmare, ela te tá com um raio do nada. E aí Uhum. no final da luta, nossa, o final da luta do Nightmare é a pior etapa ali, porque o Nightmare realmente fica virado no Jiraiya, e você ainda tem que lidar com os raios da Trish, fora do mapa. Uhum. É uma parte bem sacal essa final. Isso aí não tem muito como defender, não. Mas, felizmente, não é, sei lá, do começo da luta ou dos 50%, é só no finalzinho. É, E derrubando, matando o Nightmare de vez, finalmente. A Trish quase morre por conta de um pedaço do inferno que quase caiu em cima dela, mas o Dante salva ela. De novo, ressaltando esse lado mais nobre do Dante. Por mais que a Trish tenha acabado de tentar matar ele foi lá e demonstrou piedade. eu acho que o Dante tem mommy issues, na verdade. Também serve, mas. E Pô, aí realmente. a personagem que dá indício de ser meio que o par romântico do Dante é igual a mãe dele, aí você me complica, cara. Aí não tem muito como defender mesmo, não. Mas, enfim, depois dessa luta, você tem uma antepenúltima fase, onde é mais exploração do inferno mesmo. Que é pra abrir o E na portão pro próxima. mundo, é uma missãozinha chata, mas Uhum, ok. E por fim, a batalha contra o Mundus, que eu lembro que quando começou essa fase, eu dei um pause e fiquei só contemplando o cenário, porque puta que pariu, que cenário bonito aquele, e onde tem a estátua do Mundus lá sentada. E é Aquele cenário incrível é bonito pra cacete. e é incrível que, tipo, você acabou de sair do inferno, que era um lugar cheio de todo vermelho de E você do nada carne, e você caiu no entra templo numa. grego. É, Branco, e puro, essa. com aquela estátua Uhum. imponente no meio. Uhum. Essa parte eu lembro que quando eu vi aquele negócio pela primeira vez, eu fiquei realmente boquiaberto. A Esse Trish jogo, crucificada lá na puta que pariu. no topo da sala. E o Dante é empalado de novo nessa parte. Toma 3 espetos do Mundus. Mas quando o Mundus ia matar ele, a Trish coloca na frente e salva o Dante. E aí Eu onde acho o jogo incrível faz que uma a coisa ele que. coloca mó negócio, a Trish tá pendurada, a Trish agora é refém do mundo. Ela só se. Ah, não! Tipo, Uhum. só sai, como se não fosse nada. A correntinha que tá. Tipo, foda-se, eu posso sair daqui a hora que eu quiser. Tipo, E aí é onde o Dante libera o Devil Trigger com a espada. Que é uma coisa que só dura por essa missão, mas que acho que combina com o que estava acontecendo no enredo. eu fico triste que você E não tem. o. Eu fico triste que você não tem essa opção no New Game Plus. Eu também acho que teria sido mais legal. É que nem, por exemplo, Mas. no 4, o estilo extra do Dante, você pode levar pro New Que. Game Plus. Aham. Só queria falar isso. Felizmente que ele. Uhum, que bom. E Graças a Deus. aí, nessa parte, o jogo ele tem uma mudança bem doida de gameplay. Porque ele Porque virou um até jogo de agora era. navinha. Virou Star Fox na reta final. Virou Star Fox. Mas Nossa, e eu feliz. odeio tanto essa luta. E não é nem por culpa da luta. Porque a luta em si ela é fácil. A luta ela não é Uhum. difícil. Qual é o meu problema com ela? Comando invertido. É.
Isso é uma coisa que eu lembro que, felizmente, eu não tive tanto problema, mas eu não vou julgar, porque eu sei que eu vou viajar agora na comparação, mas você não sabe como eu xinguei a última fase de Halo 4 exatamente por conta disso. Eu tô acostumado a jogar jogo de navinha que nem Star Fox, Star Wars Rogue Squadron, e lá o comando tava invertido também, e por algum motivo das opções, eu não consegui desinverter, eu morri tanto, porque eu tava apertando para um lado, o bicho tava indo pro outro e ele batia no negócio e explodia, que eu entendo da sua dor. Mas É felizmente. uma desgraça. Eu lembro que, por exemplo, quando eu fui enfrentar o Mundus no hard do Dutch Must Die, a minha estratégia foi acumular Holy Water. Era Holy Water? Holy Water, que solta um rojão que explode a fase. Que explode o bicho. Era acumular Holy Water e acumular Purple Star. Porque a Purple Star enche o Uhum. teu Devil Trigger. Com o Devil Trigger você solta aquele dragãozão que dá um dano miserável no bicho. E a Holy Water dá um dano padrão direto nele. Eu ficava spamando Uhum. isso. Pá, 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 até Justo. matar. Nas duas dificuldades, porque eu não conseguia lidar com a porra do comando invertido, cara. Tanto que, por exemplo, quando eu fui rejogar na gameplay, eu aproveitei, eu tô no emulador, eu troquei os comandos no emulador. Só pra essa luta, né? Só pra essa luta, eu inverti os comandos ali pra corrigir, porque eu não odeio o comando invertido. O problema não é a luta, o problema é o controle nessa parte. E, tipo, não sei nem se dá pra jogar, porque eu sei que tem gente que joga com essa porra. Como? Eu não sei. Mas, tipo, qualquer jogo de tiro, de navinha que você pega, ele te dá a opção. Você quer comando invertido ou você quer comando normal? Eu não sei que é um masoquista, desgraçado que joga comando invertido, mas tem gente que joga. Então é um problema meu, eu não tô acostumado com esse tipo de controle. E o jogo ele não te dá a opção. Você quer qual? Porque é só uma luta. Nem controle de câmera Uhum. você tem pra ajustar isso. É só essa porra. Isso realmente é meio, né? Mas no meu caso é o contrário, porque eu sempre joguei de comando invertido e eu achava estranho quando não era comando invertido. Eu não sei qual jogo me fez ficar acostumado com isso. Provavelmente Star Fox 64, mas Não enfim. vou jogar Star E a Fox minha reclama. 64. Não, dá pra você ajeitar o controle pra colocar um negócio normal. Amém. Só que eu me acostumei a jogar controle invertido. E nessa luta eu lembro que eu não tive muita dificuldade. Mas eu entendo a sua dor porque aconteceu o contrário comigo jogando Halo 4 na última fase que você quer Você. comando normal e O não dá pra comando botar em normal. comando invertido. Você não sabe como eu xinguei naquela parte final. Mas enfim. E essa é a primeira etapa da luta. E a segunda é meio que o mundo no meio de uma arena, atacando o poder. Você quebra uns ovos para recuperar o Devil Trigger. Mas Chega lembra o que eu pertinho falei? dele, mete um Devil Trigger ali, e a Esparda fica do tamanho. Eu não vou falar do tamanho Tá, do mano. quê? Justo. E, E e aí tu. eu lembro que a primeira vez como eu tava com essa zica de não saber direito usar o Devil Trigger, eu fui com aquela arma que realmente derreteu o bicho rapidinho também. Mas usar o Devil Trigger era mais recomendado. É, porque aumenta o alcance, né? E aí você tem menos problema pra acertar o mundo. Uhum. Isso. A outra arma eu lembro que eu carregava um tirambaço, dava um tiro, ia coletar as orbes e o tiro ainda tava cantando. Era maravilhoso. Mas enfim. E essa luta também não é tão difícil, mas eu acho que é uma boss fight divertida até. E a última fase. Perdão, antes de falar da última fase, tem a Você vai falar do discurso cena. de Shakespeare do Dante, né? Eu ia falar exatamente disso. É uma cena que muita gente zoou por conta da dublagem. Eu costumo até botar a dublagem lá do Zero What Am I Fighting For do Mega Man X4 do lado dela. Pior que parece. Mas Só que, assim. não, pra mim, o problema dessa cena não é a dublar. É que pareceu realmente que o Dante ensaiou aquela porra. É Porque realmente um é um discurso bem. monólogo muito bem elaborado e muito teatral que você fala, não, o cara não, o cara planejou que a mina ia morrer, não é possível, cara. Puta que pariu, ele queria ser estiloso nessa parte. Se a mina morrer, eu vou falar um negócio bonito. Eu vou falar um negócio bacana aqui. Porque, cara, você. Eu também não acho que é o problema da dublagem, é só que o diálogo é muito exagerado mesmo. Um É troço teatral. realmente. É um diálogo muito shakespeariano. E aí você fala, velho, teve ensaio. Uhum. O Dante tava andando ali por meio do castelo, tá sempre morrendo, né? Você preencheu o. Como é que é o negócio? Você preencheu minha vida com luz? Preencheu sua alma com luz. Tipo, quê? É,
I should have been the one to fill your dark soul with light! É um discursinho bem chamativo. É porque o Warrior Fighting 4, ele tem problema na dublagem, mas a forma como o Zero reage, ela é boa. Ela é convincente. O surto que o Zero dá naquele momento, né? Tipo, por que que tudo isso tá acontecendo? Né? Por que que isso teve que acontecer? Por que você teve que morrer? Pelo que eu tô lutando? Ali é um negócio convincente, por mais que a dublagem não é boa. Aqui a dublagem, ela é ok, mas não é nada convincente. Tanto que eu já fiz um doutorado ali quando eu fiz a maratona do Mega Man X, do porquê eu acho a cena do Warrior Fighting 4 maravilhosa narrativamente pro jogo. Nesse caso a culpa é só da dublagem, não do que acontece em si. Sim, porque, nossa, aquela cena conversa com o jogo inteiro. E aí tem essa parte que todo mundo zoa, todo mundo até fala que o primeiro Devil May Cry é meio mal dublado, mas sinceramente eu não acho que o primeiro Devil May Cry é mal dublado, não. Também não. Pode ser exageradamente shakespeariano nessa cena, meio cartunesco em outras, mas eu não vejo muito problema na dublagem do primeiro Devil May Cry. Tanto que uma das coisas que eu mais piro de dublar é tipo um meme que eu uso até hoje é da dublagem do Devil May Cry 1. E é uma cena que pra mim é icônica pra caralho. Que a gente vai falar daqui a pouco. Ah, sim. Lucas, Já sei. Parece que nós temos um vencedor, não? Essa cena é foda. E bom, lembra que a gente falou que já tínhamos terminado de fazer as comparações com Resident Evil? Não, porque Mentira, o negócio tem que entrar em autodestruição. Última fase é fugir que o negócio tá explodindo. E realmente é pegar lá do fundo do inferno, voltar pro castelo e do castelo voltar pra sala de entrada. Só que Na perto real, da sala não de pra entrada, sala de entrada, porque você tem que ir pro... Você acaba caindo no esgoto. E lá o mundo reaparece todo detonado, querendo matar o Dante. E o Dante meio que tá com foda-se. Cara, o mundo tá caindo, vai tudo cair. Nem que eu quisesse fugir, eu ia fugir. Já que você quer me matar aqui, vamos nós dois morrer aqui. E essa parte foi onde acho que aquela arma que eu falei mais me ajudou, porque o mundo tem tipo uma carapaça e você vai quebrando essa carapaça com aquela arma que gasta Devil Trigger. Isso vai rapidinho. Acho que com a Ebony Ivory também vai, mas enfim, a outra arma acho que vai mais rápido. Essa luta E não quando você fica encurralado e pensa que não tem muito pra onde correr, a Trish volta do inferno e ela dá um power up pro Dante. E isso você tem que carregar o Devil Trigger e com a Ebony Ivory você dá um tiro final. Que é onde ela fala, parece que temos um vencedor. Parece que temos... E o Jackpot. It looks like we have a winner. Parece que temos um vencedor. Jackpot. Adoro! A primeira vez que a gente vê o icônico Jackpot. Não vai ser a última, felizmente. Graças a Deus. Porque Que vira meio que o bordão do personagem. Sempre que vai finalizar alguém de um jeito estiloso, Jackpot. E às vezes até, no 5 eu achei legal que ele até soltou isso meio bem ao acaso, né? Tipo, eu fiquei feliz que veio o Jackpot até que cedo, não foi só numa luta final. E eu imagino que ele vai mandar o Jackpot muito mais ainda no 5. Ah, que felicidade. E manda o mundo de volta pro inferno. Enquanto o mundo está amaldiçoando ele ainda tira sarro, falando tchau, tchau. Quando voltar, manda um alô pro meu filho, que até lá eu já devo ter filho. Falou? Falou. E o mundo lá gritando e espraguejando do outro lado. O Dante é um protagonista maravilhoso. Puta que pariu. Não é à toa que o nome do meu perfil é Van. Aí tem o reencontro emocionante da Trish com o Dante, onde pela primeira vez o Dante lança outro bordão, que é falar que demônios nunca choram. E quando pensa de novo que vai tudo acabar, o aviãozinho que você vê no começo do jogo, e talvez em outras partes, se você for doido que nem eu e gostar de fazer um backtracking para reexplorar as áreas, ele desaba esse aviãozinho muitas vezes, ele desaba do teto. Sabe qual é a coisa mais genial? É que o jogo ele tem um mapa ali que você pode acessar. Se você olhar, aquela sala tá exatamente embaixo mesmo da onde tem um avião. Se eu não me engano, você cai na sala do avião, só que cai um pedaço diferente do piso. Aí cai o avião lá. A gente faz acho que a sorte tá do nosso lado hoje. E aí, de novo, outra parte onde muda o gameplay.
pra jogo de navinha, mas que é uma fuga que eu acho até bacana. Embora eu entenda a sua reclamação com o controle invertido. Mas ali é até mais de boa, porque tipo, é só as pedras caindo na sua cabeça e é rápido. E, Então mesmo que você tome porrada pra caralho, você sobrevive. No Mundos, não. E é uma parte que eu achei bem legal, porque eu gosto dessas mudanças de gameplay de Devil May Cry, com exceção das partes de água, porque elas também não se... Só que sabe o que é bizarro dessa parte? E o que isso me lembra? Só que o que ele me lembra veio depois, só que ao mesmo tempo já... O quê? Resident Evil 4. Aham, entendi. Justo. É muito igual Coisa, a parte não? do jet ski, velho. Devil May Cry era pra ser Resident Evil 4 e esse DNA se manteve até a reta final. Até na reta. Não, eu pior que só o 4 tem a fuga do jet ski. E Faz aí o 4 sentido. e o Devil May Cry coloca a fuga do avião. Eu falei, gente. É maravilhoso. Depois não é bizarro a gente parar pra pensar isso, porque o Devil May Cry, ele é de 2003. E ele já era pra ser o protótipo do Resident Evil 4. O Resident Evil 4 só foi sair em 2005. Ao tempo que demorou. Até saiu do Resident Evil 4 já tinha 3 Devil May Cry. Eu ia falar só 2 Devil May Cry, mas você lembrou de um outro aí. É esse. E o jogo termina com o Dante e Trish fugindo da ilha, voltando para a loja, onde os dois estão trabalhando juntos agora, e ele rebatizou a loja de Devil's Never Cry. E assim termina Devil May Cry 1. Uma coisa que eu acho legal também de você pegar e observar nessa cena final é que ali você já vê o negócio da Trish tá com a Sparda, que é uma coisa que se mantém depois em todos os jogos, porque, por exemplo, no 2, você não tem participação da Trish, já spoilando, você não tem participação da Trish, mas você pode desbloquear ela pra jogar. Ela usa a Sparda. E no 4, a Trish também usa a Sparda. A Sparda e no Marvel vs Capcom 3 ela também usa a Sparda. Então a Sparda ela vira meio que a arma tradicional da Trish a partir desse ponto, enquanto o Dante ele volta a usar a Rebellion até, né? Nem a Force Edge, porque a Force Edge é a Sparda. Ele volta a usar a Rebellion, aposentou a Alastair e volta a usar a Rebellion, que vira a arma padrão dele daí pra frente. O Devil May Cry 1 ele é o único que o Dante usa a Force Edge, mas é por culpa desse negócio. A Force Edge, quando se junta com os dois medalhões, ela se torna a Sparda. Aí, como a Sparda tá com a Trish, não tem muito como ele usar a Force Edge. Então, ele volta pra espada original dele de infância. Que é a Rebellion. Que ele passa a usar a partir daí em todos os jogos. E, bom, o que eu tenho pra falar de Devil May Cry 1? Cara, é um jogo que tem seus problemas de idade, mas puta que pariu, esse jogo é bom, velho. É bom pra caralho. Tanto que, vamos lá, vamos considerar só o ranking nos jogos que você jogou. Vamos desconsiderar tanto o reboot quanto o 5. Por mais que eu já joguei o reboot, eu tô jogando o 5 atualmente. Pra mim, esse jogo tá acima do Devil May Cry 4 e do Devil May Cry 2. Justo. Ele só perde pro 3. Mas o 3 também, nossa senhora, o 3 é uma obra de arte. Porque, tipo, pode falar. Falar que não é um jogo só, aquilo é uma coisa maestral. Esse jogo tem que merecer uma estátua dele. Se é que dá pra fazer uma estátua de jogo, sei lá, mas é que Devil May Cry 3 é maravilhoso, puta que pariu. Melhor single player do PS2. O jogo mais chat do PS2. Mas, tipo, o Devil May Cry, né, o 4, por exemplo, o 4 ele bebe muito do 3. Só que ele é tão enjoadinho em alguns quesitos, em algumas coisas, que eu falo, cara, eu prefiro muito mais rejogar um. Eu me diverti muito mais jogando um. Eu acho ele mais redondo, o desafio dele mais bem elaborado. Parece que ele tem um cuidado maior do que o 4. O 4 foi bullshit. O que me deixa revoltado, porque eu falava que o 4 era meu favorito. Eu era doente e retardado. E mesmo se a gente considerar os outros dois, eu acho que o 1 ele ainda fica meio que na metade do meu ranking. Também acho. Tem coisa que não envelheceu tão bem, tem coisa que ficou 100% melhor em outros jogos, mas, cara, ele ainda é, pra mim, o Devil May Cry mais único da franquia inteira. Sim. Eu posso não ter jogado o reboot, tá falando isso? Tá, mas, cara, eu duvido que eu vou jogar algum outro jogo dentro, ou até mesmo fora de Devil May Cry, com uma gameplay tão rápida e instigante e uma atmosfera tão tensa e sombria. Sim. É uma coisa que eu realmente não vejo em outros jogos. E até comparar com o reboot é meio merda, porque o reboot ele tem uma vibe. O reboot ele também é muito único dentro de Devil May Cry, mas ele não tem essa vibe terror do primeiro. O primeiro ele ainda se destaca nesse quesito. E tipo, nossa. É maravilhoso. Eu acho ainda o primeiro jogo como um dos jogos mais divertidos do PlayStation 2, mesmo que o 3 seja, pra mim, o melhor. Mas o 3, então não tem muito como se discutir. É meio difícil concorrer com o 3.
em defesa do 1, pouquíssimos hack and slashes vão chegar aos pés do que o terceiro conseguiu fazer. Sim. Mas o que eu quero dizer é que por mais que um seja velho, por mais que um seja meio travado, por mais que um não seja o jogo perfeito, ele ainda assim foi a base para muito hack and slash que surgiu depois, e ainda assim, quase 20 anos depois, ele ainda é um jogo extremamente único. Então, quem quer jogar um jogo que é desafiador pra caramba, que tem uma atmosfera sombria, esse é um dos top jogos que eu poderia recomendar. Algo mais a ressaltar? Ponto. Resumindo, Devil May Cry 1 pode não ser perfeito, mas isso não muda o fato de continuar sendo um jogo maravilhoso. E Devil May Cry 1 não precisa de remake. Mimimi de quem fala que precisa de remake. Não é Resident Evil 1, 2 e 3 sair, não.